E hoje estaremos estudando, então, Amor e Saúde, parte 2. É onde Joana exatamente vai nos falar um pouco sobre como o amor pode trazer saúde para as nossas vidas. Deixa eu só buscar uma coisa aqui no Evangelho segundo o Espiritismo antes, que eu acabei de pensar. Capítulo 11, item 8. Vamos ver se eu acho. Capítulo 11. Não, não é capítulo 11, não. É capítulo 11. Pronto, está aqui. Achei. Capítulo 11, item 8. Deixa eu já marcar aqui, porque eu quero fazer a leitura como está aqui. Então, vamos ao nosso estudo. Fiquemos em preces por todos em necessidade de preces, queridos. Vamos lá, vamos ver o que João nos diz. A excelência do amor é a base de segurança para uma existência feliz. Somente através do amor consegue o espírito a sua plenitude. Desculpem, perdão. Vamos lá. Livro Amor e Sexualidade, para quem está vindo pela primeira vez, nos perdoem a falta de tato e falta de educação. Livro Amor e Sexualidade é uma compilação de artigos de Joana de Ângeles. Então, este texto que nós estamos lendo vem do livro Segue em Harmonia, de 2016, o capítulo 5. Pronto, agora sim. A excelência do amor é a base de segurança para uma existência feliz. Somente através do amor consegue o espírito a sua plenitude na vilegiatura carnal. Desenvolver este nobre sentimento é tarefa que se deve dedicar até ao sacrifício. Todo aquele que aspira pela autoconquista, pelo reino dos céus no coração e na mente. Aí aqui Joana já inicia fazendo uma referência ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 21. Onde está o reino de Deus, o reino dos céus? Eis que muitos vos dirão que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está acolá. Em verdade vos digo que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, porque o reino de Deus está dentro de vós. Lembrando, queridos, que ontem nós tivemos a nossa live com Simão Pedro, sem dúvida alguma, ainda hoje eu estava com Valesca, foi uma live espetacular, espetacular. Uma pessoa extremamente estudiosa, com um discurso de legitimidade, ou seja, ele fala e diz de onde ele está tirando as coisas. Como eu sempre digo aqui, a doutrina espírita não é feita de achismos, e Simão Pedro realmente é uma pessoa espetacular, e já estamos aí buscando com ele. Já está lá para quem quiser, no meu canal do YouTube, Jack Darsa, uma das playlists é TV7. Então você vai lá na TV7, a live de ontem já está lá presente e já estamos combinando com ele para janeiro. Valesca está combinando, né? Porque eu só acompanho. Então, gratidão a todos que estiveram conosco ontem. Então ela vai dizer aqui: o amor é a base para uma excelência, para uma existência feliz. O amor traz a felicidade. E ela vai dizer que todo aquele que quer ter o reino de Deus, o reino dos céus dentro de si, aí esta pessoa, ela precisa amar. Lembrando que existem três conceitos teológicos ou espirituais sobre o reino de Deus, o reino dos céus. Vamos falar rapidamente. O Evangelho segundo Mateus, reino dos céus. Evangelho segundo Marcos, Evangelho segundo Lucas, reino de Deus, é a mesma coisa. E existem três contextos, porque ele vai se referir ao reino de Deus, ao reino dos céus, em três situações. A primeira em Lucas, capítulo 17, versículo 21, o reino de Deus está dentro de você. Ou seja, a tua autotransformação, a tua consciência espiritual. Então você busca modificar a si mesmo. Esse é o primeiro contexto. Segundo contexto do reino de Deus, o reino dos céus, Evangelho segundo João, capítulo 18, versículo 36, que é o reino de Deus, o reino dos céus, no mundo espiritual. Tu és rei, todo mundo conhece, né? Sou, mas meu reino não é deste mundo. Então Jesus, sendo interrogado por Pilatos, ele vai dizer que sim, ele é rei, mas o reino dele não é deste mundo. Então temos o segundo contexto de reino de Deus, o reino dos céus. É o reino na pátria espiritual. E o terceiro contexto de reino de Deus, o reino dos céus, é exatamente a continuação do versículo. Aí ele vai dizer várias coisas e ele vai falar no final, mas por ora o meu reino não é daqui. Então, o terceiro contexto de reino de Deus, ou reino dos céus, queridos, é o reino de Deus, reino dos céus, aqui na terra.
aquilo que nós espíritas chamamos de mundo de regeneração. Jesus chamava de reino de Deus implantado na Terra. É exatamente a resposta da questão 627 do Livro dos Espíritos, em que a espiritualidade diz que eles estão incumbidos de instaurar na Terra o reino que Jesus anunciou. Portanto, e no livro No Roteiro de Jesus, capítulo 34, a mesma coisa. No prólogo do livro Premissas do Reino, Amélia Rodrigues vai nos dizer a mesma coisa, que o reino de Deus, o reino dos céus, ele será instaurado na Terra, que é aquilo que nós chamamos de mundo de regeneração, segundo o livro Plantão de Respostas, volume 2, de Chico Xavier, por Emmanuel, a partir de 2057, mais ou menos. Mas então, aqui ele está falando a primeira parte, o reino de Deus dentro de você. Inicialmente, se expressa como instinto de reprodução nas fases primárias do processo de evolução. A partir daí, ele em forma de libido, que o conhecimento moral irá transformando em fraternidade, embora permaneça nas suas raízes para o mistério sublime da procriação. Então ela vai falar que vai haver, primeiramente, instinto de reprodução, aí nós vamos ver lá exatamente o mundo primitivo em que as pessoas procriavam, ou seja, o sexo entre os seres humanos, ele dá prazer para assegurar a garantia da espécie. É um instinto de sobrevivência. E ela vai falar que a libido vai se transformar mais tarde em fraternidade, mas que ela permanece. Ela permanece no ser humano para o mistério sublime da procriação. E é simples assim. Se a relação sexual ela não fosse prazerosa, as pessoas não iriam buscar fazer algo que não lhes dê prazer. O ser humano, ele sempre está em busca de algo que lhe faça bem. Muitas vezes ele busca as coisas corretas, muitas vezes ele busca as coisas equivocadas. Então a sexualidade humana, ela dá prazer exatamente para a questão aqui da procriação. Amor, a questão da libido presente nos seres humanos é natural. Quando atinge o patamar da paixão superada e se alcandora de ternura, ou seja, no início é o fogo que destrói, depois se torna aquele lago mais tranquilo. Quando atinge o patamar da paixão superada e se alcandora de ternura, responde pelo bem-estar e harmonia que tomam conta do ser. Enquanto se mantém como força de prazer e de interesse imediatista, é responsável por males incontáveis que afetam a saúde e dá lugar a somatizações lamentáveis. Sem dúvida alguma, creio que toda sexta-feira eu diga isso, a sexualidade, ela mal trabalhada, a sexualidade desequilibrada, ela vai ser causa de variadas questões, desde doenças físicas, doenças espirituais, processos obsessivos, suicídio indireto, ou seja, um desgaste prematuro, e a pessoa pode vir a óbito devido exatamente a um desgaste que não deveria ocorrer. Temos as questões dos vícios de toda a ordem. Sem dúvida, um dos grandes e maiores vícios da humanidade é a sexualidade desequilibrada. Então vamos ver que é como Alberto Almeida diz, é você beber água do mar acreditando que vai matar a sede. Necessário aprender-se a amar, para evitar-se que as paixões do desejo assumam o comando das emoções. Vejo que é muito interessante, né? Que ela fala assim, é necessário aprender a amar. E você pensa assim, não, mas peraí, dá para aprender a amar? Eu penso assim, que é claro que no início, quando nós conhecemos uma pessoa, são variadas as questões que nos chamam a atenção, variadas questões. Então vai ter a questão física, a questão intelectual, eu já falei isso na live da semana passada, a questão financeira, tudo é um conjunto de fatores que fazem com que uma pessoa se sinta atraída por outra, seja um homem, seja uma mulher. A partir do momento que você vai conhecendo essa pessoa, você vai vendo o que? As qualidades morais da pessoa. E aí, de repente, depois de algum tempo, você pode falar assim, meu Deus, como é que eu não percebi você há mais tempo? Então, às vezes, variadas questões podem surgir, e aqui ela está falando, você aprende a amar com maturidade espiritual, o que é extremamente difícil. Extremamente difícil. Os seres humanos que têm maturidade espiritual verdadeira para amar na sua plenitude, mas que bom, como eu sempre digo, sim, é possível, existe e vemos muito por aí. Mas igualmente, infelizmente, também vemos. Simão Pedro ontem foi
perfeito nas suas colocações. Ele falou assim: nós conhecemos poucas pessoas mais. O problema é que as pessoas poucas mais, elas fazem muito barulho, que é a resposta da questão 932 do Livro dos Espíritos. Quando os bons quiserem, prevalecerão. Então, é algo que existe. Eu conheço poucas pessoas que são do mal. Eu tenho certeza que cada um daqui deve conhecer poucas. A gente conhece muito mais pessoas do bem do que do mal. Mas em relação ao amor e à sexualidade, sempre todo cuidado é pouco. Por quê? Porque nós somos seres frágeis, nós somos seres carentes, carentes de afeto, carentes de sexo, e aí muitas vezes nós nos equivocamos no que nós estamos sentindo, acreditamos que é amor quando na verdade é carência, e nos aproximamos demasiadamente de alguém, acreditando que o amor finalmente chegou, e você depois se dá conta que não. E nessa ânsia de querer reter aquilo para você que você acredita que é amor, mas que muitas vezes, na verdade, é somente uma carência afetiva sua, você adentra processo de possessividade, de ciúmes exacerbados, N questões, né? Então, todo cuidado, todo processo de conscientização no campo da afetividade, toda responsabilidade no campo da afetividade é muito importante, é muito importante. Eu acho que nós sermos honestos nas relações que nós estamos iniciando e, obviamente, depois também, mas eu vejo muitos equívocos, muitos equívocos em relações que estão se iniciando. E o que ocorre? Esses erros, eles se perpetuam, porque você não deixa claro. Olha, queridos, uma relação, quando ela começa, ela é fluida. A relação que ela começa, quando ela começa, ela é tranquila. Joana já nos disse isso aqui, eu acho que umas 2 ou 3 lives atrás. Ela fala: o amor ele acalma, a relação afetiva ela traz paz de coração, traz o coração, ele se sente bem, nós nos sentimos bem. Relações que já começam entre trancos e barrancos, com brigas, discussões, um já falando que o outro não gosta do outro e tal. Peraí, tem alguma coisa errada. Se você está iniciando, peraí, como assim? Esse é o problema. E então as pessoas, elas acham que relação é isso. É impressionante como as pessoas já dentro das relações, às vezes a pessoa não tem um mês de namoro, já está brigando, já está discutindo, já está dando cena de ciúme, já está sendo possessivo. Fala assim, não, peraí. Aí qual é o pior? É quando o outro acha que vai haver uma mudança de comportamento. Já vimos isso aqui também com Joana, né? Quando as pessoas elas têm a temeridade de acreditar que o outro vai mudar porque você ama. Não é assim. O ser humano não funciona assim, queridos. Então, se você está adentrando uma relação afetiva, esteja atento às luzinhas amarelas que estão piscando. Não, como sempre. Mas Jack, ela é igual a Julia Roberts. Ele ainda trouxe mousse de chocolate. Ele é igual ao Brad Pitt. Ok. Cuidado, isso é tudo o que eu tenho a dizer. Cuidado, porque a Julia Roberts, eu já brinquei isso aqui numa live, pode ser que de meia-noite ela vire na bruxa da Cinderela, bruxa da gata borralheira, sei lá qual é a princesa que tem bruxa na história. Cuidado. Cuidado que o Brad Pitt pode chegar meia-noite e se transformar em um abusador. Né? Então, o rostinho bonito é muito bacana, mas não pode ser o suficiente para te convencer a estar com alguém. O seu amor não pode ser o suficiente, porque você precisa olhar para a pessoa com critério e não, na- criando para você utopias, imaginações, sonhos de fantasias irreais e imaturos, acreditando que o outro vai mudar, que você vai conseguir mudar o outro, que é só o início que está assim, mas que depois ele melhora, ela melhora. Gente, não é assim que funciona, desculpem. Ai, mas eu amo tanto. Já entendi, mas eu acho que numa relação, se você já vê desde o início aquela luzinha amarela piscando, piscando, depois começa a piscar a luzinha vermelha, vale mais a pena terminar o relacionamento no começo do que você ir arrastando essa relação por anos a fio e depois não conseguir mais sair, como eu conheço. Eu conheço várias pessoas que arrastam relações há décadas e não sabem como sair. Querem sair, mas não sabem como sair. E aí o que ocorre? Essas pessoas vêm, nossa, mas no início ele já era assim. No início ela já era assim. Vamos estar mais conscientes, ok, queridos? Em alguns casos em que a pessoa foi vítima de repressões e de outras contingências castradoras, apresenta-se possessivo
ou disfarça-se em ternura asfixiante. Tenho até medo, às vezes, de falar as coisas aqui que Jonas fala. Vai que. Olha só, a pessoa foi vítima de repressões e de outras contingências castradoras, apresenta-se possessivo ou disfarça-se em ternura asfixiante. É a pessoa que você está ali, ela te manda mensagem de 5 em 5 minutos. 5 em 5 minutos. Aí ela, eu vi essa postagem, me lembrei de você. Aí você, ai, que bom, bacana, um beijo, meu amor, te amo e tal. Daqui a 5 minutos, eu vi essa postagem, lembrei de você. E ela daqui a pouco te mandou 30 postagens, já mostra um comportamento que a gente precisa estar atento, queridos. Oi, meu bem, tudo bem? Tudo onde você tá? Tá legal, tá bom. Oi, meu bem, tô indo tomar um café, tô te ligando, deixa eu te mandar um beijo, dizer que eu te amo. Tá bom. Amor, tô indo agora no banheiro, tô ligando pra dizer que eu te amo. Cuidado, gente. Qual a parte que a gente está vendo que a pessoa emocionalmente tem alguma questão que ela precisa ser trabalhada? E eu acho tão impressionante que as pessoas não veem. É bonitinho mandar mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite, uma coisinha fofa, de vez em quando, mas sem tendo convicção e tendo consciência que são individualidades. Não tem que mandar 200 mensagens por dia, a não ser que o outro também seja essa pessoa. Ou seja, Evangelho segundo Mateus capítulo 15, versículo 14. Cegos guiando cegos, e ambos cairão no abismo. É um se afogando que se segura no outro que está se afogando também. Complicado. E eu acho tão impressionante, as pessoas não veem. Elas não veem que o outro, já no início, está demonstrando que existe algum desequilíbrio, existe alguma questão a ser acertada. Né? Um desequilíbrio emocional, alguma coisa que ela precisa verificar em si mesma. E eu acho tão impressionante que as pessoas não enxergam. Elas falam, mas elas não dão a devida importância. E você fala assim, oi? E a pessoa não está dando. Não, daqui a pouco ele melhora, daqui a pouco isso passa. E aí se transforma, quem sabe, numa relação abusiva. A possessividade é uma das questões da relação abusiva. Para quem não sabe, a possessividade é exatamente aquela parte em que, e aí agora vamos sempre nos referir, quando falamos de relações abusivas, existem sim relações abusivas de mulheres para com homens. Eu já conheci. Mas a maioria esmagadora dos casos é relações ah, de homens para com mulheres. Então, homens que se tornam extremamente possessivos. É aquele homem, ou aquela mulher que quer verificar o e-mail da pessoa, quer olhar o celular toda hora, vai no trabalho, vai dar incerta no trabalho, vai dar incerta na hora do almoço. Cuidado, queridos. Uma boa conversa com amorosidade e a partir daí vários caminhos a serem tomados. Mas é Joana, não é Jack que está falando aqui não, gente. Ó, apresenta-se possessivo ou disfarça-se em ternura asfixiante. Você conhece alguém assim? Cuidado, queridos. As relações elas têm que ser saudáveis. Eu sempre digo isso, para você atrair para você uma relação saudável, você tem de estar. Não vai dar para ter ser 100% saudável, porque nós não somos espíritos puros. Mais ou menos um pouco consciente das suas fragilidades, tendo trabalhado essas fragilidades para então atrair e vivenciar uma relação afetiva saudável. Eu estou achando que não vai dar o tempo hoje. Quando experiencia a solidão e encontra outra em que inspira desejo, o indivíduo não amadurecido psicologicamente idolatra-o, deixa-se arrebatar por qualidades que lhe são atribuídas, mas que em verdade não possui. De novo, a questão aqui da solidão pode gerar também essa tal da possessividade ou ternura asfixiante. Então, a pessoa que é assim, você saiu com a pessoa uma vez, duas vezes, na terceira ela já quer levar para casa para apresentar para os pais. E você fala assim, oi? Calma, gente. Como assim? Não, porque ele é o homem da minha vida, ela é a mulher da minha vida, saiu duas vezes? É sério isso? É claro que existem questões e questões, mas, não, já é uma amiga minha que eu já conheço há mais de 10 anos, mais de 20 anos, e agora a gente descobriu que a gente se ama. Bom, então você já conhece, né? Não, é meu colega de trabalho, a gente trabalha muito junto, e agora. Então você é um colega de um centro espírita, trabalhamos nessa questão voluntária há muito tempo, e nós temos os mesmos valores, e descobrimos que nos amamos. Bom, você já conhece a pessoa. Mas eu vejo pessoas que saem na balada, conheceu o carinha ou conheceu a garota, mas eu nem vou dizer em qual sexo que ocorre mais. Conheceu o carinha, conheceu a garota, saiu duas vezes e quer levar para casa para apresentar para os pais. Gente, onde está a coerência disso? Então,
Vamos estar atentos, queridos. Vamos estar atentos às nossas fragilidades. É assim, saiu 2 vezes e já está postando foto no Insta, no Face. Amor da minha vida. Oi? Saiu 2 vezes. Já tá mostrando? Mostra fragilidades emocionais, sim, queridos. Hashtag pronto, falei. Tenho até medo das coisas que eu falo às vezes aqui. Então, essas pessoas aqui, da solidão, e aí, em relação a essas pessoas, surgem lentamente o medo da perda, o receio de sofrer o abandono e começa a entrar em choque e a assumir comportamentos de exigências descabidas. Podem ocorrer nesta fase os terríveis crimes passionais derivados do ciúme injustificável ou da cólera súbita por qualquer mínima contrariedade. Então, vejam só, pessoas que foram vítimas de repressão, contingências castradoras, solidão. Olha o que ela está falando sobre a solidão. Como você tem medo de perder, você é uma pessoa, se sente solitária, sente solidão e tem medo de perder, você quer agarrar com unhas e dentes, muitas vezes, literalmente falando, com unhas e dentes. Cuidado, cuidado. O combustível de manutenção do amor é o respeito pelo outro, o que proporciona bem-estar na relação, aumenta o prazer na convivência e alegria pelo seu progresso e conquista. Gente, quer que eu desenhe? Vou ler de novo. O combustível de manutenção do amor é o respeito pelo outro. Simples assim, está encerrada a nossa live. Respeito, eu sempre falo isso. O amor por si só, ele não sustenta uma relação. Às vezes as pessoas pensam que o abusador, ele não ama a pessoa. Muitas vezes ele ama sim, mas ele é possessivo, ele é violento, ele agride de todas as formas, ele não respeita. Então, o amor por si só não sustenta uma relação. Respeito. De novo, é bom que o que eu sempre falo nas lives, é bom que Joana vem e ratifica. Porque, na verdade, eu falo sem ler, né? Então, tá aqui, ó. Onde é que eu estava? O combustível de manutenção do amor é o respeito pelo outro. Então, para que uma relação afetiva ela perdure, é necessário o respeito. Mais à frente ela fala uma frase muito bonitinha. O amor é a alma do universo. Distúrbios de variada nomenclatura têm raízes na ausência do amor. Olha que coisa. Olha, ela chama de distúrbios. Eu chamo sempre nas lives aqui que a gente faz, eu chamo de emoções desequilibradas. Porque tem emoções, por exemplo, a raiva é uma emoção humana. Não tem problema, pode sentir raiva. Tá? Você às vezes está alegre, você está triste. Tristeza é uma emoção humana. Às vezes você tem raiva de alguém ou de alguma situação. É uma emoção humana. Quanto mais nós evoluirmos, menos raiva iremos sentir. Mas é uma emoção humana. Olha o que ela vai falar então. Ela chama de distúrbios. Distúrbios de variada nomenclatura têm raízes na ausência do amor, quais o ressentimento, o rancor, a indiferença e o ódio. Que bom que não sou eu que estou falando, né, Joana? Distúrbios, ressentimento, rancor, indiferença e o ódio. O ódio, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, é o maior deles, né? É o maior adoecimento da alma em relação às questões de afeto, sem dúvida alguma, será o ódio. Aí agora ela vai entrar na questão da saúde. O amor estimula a produção de endorfinas, de leucinas, de imunoglobinas e outras substâncias geradoras de saúde, enquanto as irradiações que se lhe opõem, ou seja, a falta do afeto, a falta do amor, e aí podemos adentrar no ressentimento, rancor, indiferença e ódio, produzem reações semelhantes a descargas de elétrons destrutivos, que perturbam o equilíbrio psicofísico e propiciam campo para a instalação de doenças, contágios de micróbios nefastos. Ou seja, as doenças, nós somatizamos emoções. Doenças psicossomáticas. O nosso emocional adoecido, a nossa alma adoecida, vai gerar no corpo, como consequência, uma doença física. Seja ela física no nosso organismo físico, seja uma doença, inclusive a depressão. Não estou dizendo que é a depressão, mas as doenças do sistema nervoso central. Nada que se equipare na área das emoções à contribuição vital do amor, em qualquer forma como se apresente, maternal, filial, paternal,
familiar, religioso, social, humanitário e espiritual. Encontram-se, não poucas vezes, apóstolos do amor excruciado. Essa parte é importante. Muitas pessoas sempre me perguntam e eu sempre respondo, mas nunca falei numa live ao vivo. Vamos lá, não que eu lembre. Encontra-se, não poucas vezes, apóstolos do amor excruciados por enfermidades dilaceradoras, por dores vigorosas, que poderiam negar a tese de que ele é produtor de saúde. Sucede que, nestes casos, obviamente, queridos, para quem não sabe, eu estou me referindo a Chico Xavier, ok? Sucede que, nestes casos, deve-se considerar que o missionário elege o sofrimento em resgate de antigas dívidas morais perante as leis soberanas, ou este resgate tem por objetivo demonstrar que nele o sofrimento não é imposto, mas solicitado. A pessoa solicita para ensinar a humanidade devedora resignação, desprendimento e coragem moral. Da mesma forma como Jesus, a forma como se deu a morte do Cristo, que foi uma forma extremamente violenta, e muitas pessoas perguntam, mas tinha necessidade? Era necessário para passar de novo, como nós falamos no início, são os mártires. Infelizmente, é lamentável que há 2000 anos atrás era assim, hoje em dia ainda seja assim. Necessitemos de mártires para promover a famosa Lei Maria da Penha. Foi necessário uma mártir, não é? Para que houvesse grandes transformações na sociedade. Então, aqui está dizendo que muitas vezes essas lutas no campo da saúde destes missionários do amor é solicitado para ensinar à humanidade resignação, desprendimento e coragem moral. E quem se lembra de Chico, sem dúvida, a coragem moral dele era espetacular, espetacular. Vou conseguir terminar, que bom. Eu até dei uma corridinha aqui na leitura, eu peço perdão porque eu vi que o tempo estava correndo rápido. De novo, queridos, mais uma vez, lembrando que já está praticamente tudo acertado, já praticamente 100% de que a partir de janeiro teremos mais uma live, a partir de janeiro teremos uma live aos domingos, mas será um curso, na verdade, assim como nas casas espíritas existe o estudo sistematizado da doutrina espírita e variados cursos, então será um curso que nós faremos para amigos nossos de um centro espírita lá de Minas, mas na época certa todos irão saber, e aí estaremos falando toda semana, nos domingos, porque afinal de contas, o que que o Jack faz num domingo à noite, né? Ele vai ver Fantástico, você vai ver Fantástico. Vamos aprender sobre o Cristo, vamos aprender sobre Jesus. Então, vai ser muito bacana. 2021 vai começar de uma forma. 2021 está terminando, para mim, de uma forma espetacular, espetacular. Eu só tenho a agradecer. A despeito das lutas que eu enfrentei, extremas, foram lutas extremas, extremas, extremas na minha vida em 2019 e até meados de 2020, foram lutas extremas que eu tive que lutar literalmente pela minha própria vida, pela minha saúde, pela minha vida física, mas sem dúvida que, paradoxalmente, 2020 está sendo, espiritualmente falando, e em outras áreas também, um dos melhores anos da minha vida. Visto que eu estou com 22, 23 anos, como vocês sabem, então tá bacana, né? Vamos ver como Joana então termina o nosso estudo de hoje. Jesus viveu o amor de tal maneira e com tão significativa profundidade que o seu exemplo tem estimulado legiões de missionários espirituais a vestirem indumentária carnal para imitá-lo e ajudar os renitentes no egoísmo e nas disposições vergonhosas. E é isso, né? Na época, antes de Jesus, tivemos todos esses missionários, os prepostos do Cristo. Vamos iniciar, podemos dizer, sobre Krishna, Confúcio, Buda, Zoroastro, Sócrates, Platão, Pitágoras, Plotino. Plotino vem depois, né? Vamos ver quem mais. Moisés. Vamos ver Lao Tse. Vamos ver. Nossa, vai me escapar o nome de tantos, mas mais à frente, Maomé,
que se equivocou um pouquinho, mas também era um emissário de Jesus, ele teve uma pequena falha. Para quem não sabe, não nos cabe aqui falarmos sobre outras religiões, mas Maomé foi um grande missionário do Cristo, um grande missionário do Cristo. Tivemos muitos missionários, tivemos Gandhi, Maria Teresa de Calcutá, inúmeros missionários que vieram então para a indumentária carnal dar o seu exemplo. E então finalmente ela termina. Ama sem nenhuma exigência e torna-te fonte inexaurível de bondade, acendendo luzes na escuridão, enquanto distribuis paz e misericórdia a toda aflição. É isso, gente. É isso. Ama sem exigência. Acende luz na escuridão. Distribua paz e misericórdia a toda aflição. Queridos, nós seres humanos, nós somos seres ainda muito frágeis. Eu sou frágil. Talvez, talvez você não seja, você que está me ouvindo aqui, então, puxa, parabéns, parabéns. Eu sou um ser extremamente frágil. Muitas vezes na minha vida, mesmo depois de ter me tornado espírita, muitas vezes eu coloquei a minha fé em xeque. Muitas vezes eu perguntei, mas é isso mesmo? Muitas vezes, queridos, eu falei assim, nossa, mas eu trabalho tanto, por que que isso está acontecendo comigo? Sim, muitas vezes, muitas vezes. Eu também me coloquei nessa posição de vítima. E aí o tempo vai crescendo, o tempo vai passando, nós vamos amadurecendo espiritualmente e vamos entendendo que muitas vezes aquilo que nós acreditamos que é um desafio, e o é, mas na verdade é uma gigantesca oportunidade de crescimento e evolução espiritual. E aqui o que ela fala? Só ama. Então, quando você vê uma pessoa em aflição, nesses desafios, empresta o seu ouvido, empresta o seu ombro, empresta o seu tempo. Ouça a pessoa, veja o que ela tem para dizer. Muitas pessoas, elas têm o costume de, a pessoa ela vai buscar outra pessoa para pedir ajuda, auxílio, um ouvido, e é a outra pessoa que acaba falando o tempo todo. Eu falo assim, não, menos, menos. Deixa a outra falar. Às vezes tudo que a outra pessoa precisa é de alguém que a ouça. Às vezes as pessoas, quando elas estão em aflições e angústia, elas falam bobagens. Deixa, releva, entenda o momento emocional que a pessoa está. Então, um momento que a pessoa está em angústia e aflição, não é momento de você dar lição de moral, não é momento de você falar, mas também, né? Não é momento de dizer, não, você não está sendo cristã, minha irmã, meu irmão. Não, não é, por favor, não faz isso não. Só ouve, só fala, vai ficar tudo bem, só acolhe. Acolher? É isso que, para as pessoas que aqui estão, para as pessoas que trabalham em reuniões mediúnicas, para as pessoas que convivem com os espíritos, somente nas reuniões mediúnicas ou diariamente, às vezes os espíritos vêm até nós extremamente raivosos, rancorosos, revoltados. Só acolhe. Não tem que dar lição de moral, não tem que dizer, fazer, acontecer, dizer que Jesus. Não faz isso, não. Só acolhe. Quantos espíritos que eu já conversei e que eu não falava de Jesus. Definitivamente eu não falava de Jesus. Como é que eu vou falar de Jesus, por exemplo, para um judeu que morreu na Inquisição? Não, eu só acolho. Eu só vou acolher essa pessoa e falar. E eu vou ter compaixão, alteridade pela dor daquela pessoa. Então eu falo, puxa vida, meu irmão, meu Deus, eu vou me colocar no lugar da pessoa. Eu vou sofrer junto com ela. Eu vou entender que a dor, a revolta, tudo aquilo, no momento, é o melhor que aquela pessoa ou aquele espírito tem para dar. E eu acolho. Eu só acolho. E aí, depois que a tempestade emocional passar, depois, quem sabe então a pessoa já tenha condições racionais de ouvir melhor o que você tem a dizer. É isso, queridos. É muito simples. Não, perdão. Não é tão simples assim, não. Mas vejam, eu acho que tudo começa em nós nos perguntarmos o quanto que a gente quer ter paz. Se eu sinto raiva de alguém, se eu sinto rancor de alguém, se eu alimento revolta por alguém, por alguma situação, eu não consigo trazer para mim paz.
É claro que às vezes nós estamos no meio de uma tempestade emocional. Ah, ok, natural. Somos humanos. Eu sempre digo isso. Aceite a sua humanidade. Chore, arranca, ó, os cabelos aqui, arranca cabelo, grita, esbraveja, fica com raiva, tá tudo bem. Uma tempestade emocional, mas a tempestade ela vem e passa. O que não pode é aquela tempestade emocional estar presente na nossa vida, igual a família Adams. Onde eles iam, tinha a nuvenzinha negra em cima e a chuva. Não, peraí, aí tem alguma coisa errada. Então, se você está passando por uma tempestade, por favor, entenda, ela tem prazo para terminar. Agora, se você fala, não, mas peraí, eu sou assim o tempo todo? Não, então está na hora de você rever seus conceitos e se perguntar: será que é isso mesmo? Será que por um acaso, sabe essas pessoas que veem tudo cinza o tempo todo, a vida inteira, a vida inteira, a vida inteira? Será que pode ser que não seja distimia? Distimia, se eu muito não me engano, salvo algum equívoco da minha mente, que ela é fraca, mas distimia, se eu não me engano, é uma doença em que faz com que a pessoa ela sempre veja tudo, sempre o lado negativo de tudo e de todos. Então, se caso você conheça alguém, pode ser que essa pessoa tenha distimia. Deixa eu até procurar para ver se é isso mesmo. Surgiu aqui agora. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vamos ver aqui. Distimia. Vai que eu estou falando bobagem, né? Distimia. Sintomas da distimia. Vamos ver. Sintomas da distimia, queridos. Perda de interesse em atividades normais, falta de esperança, baixa autoestima, falta de apetite, falta de energia, alterações no sono e falta de concentração. Tristeza, culpa, descontentamento geral, desesperança, perda de interesse, raiva, fadiga, fome excessiva ou perda de apetite, excesso de sonolência ou insônia, falta de concentração ou lentidão durante atividades, baixa autoestima, indecisão, irritabilidade. Eu não deveria ter lido isso, né? Eu não deveria ter lido isso. Distimia. Olha só, distimia. O mau humor pode significar depressão. Tá aqui, gente, é só buscar, tá? A distimia, também chamada de distúrbio distímico, é uma forma de depressão. Trata-se de um transtorno psiquiátrico. É menos grave do que a depressão maior, mas geralmente dura mais. Vamos ver o que ela fala. Os sintomas de distimia são semelhantes aos da depressão. No entanto, eles tendem a ser menos intensos. Em ambas as condições, uma pessoa pode ter, pode ter mau humor, ser irritável, diminuição no prazer, perda de energia, se sentem relativamente desmotivados e desvinculados do mundo. Enfim, mau humor pode significar depressão. É o título, inclusive, aqui. Distimia. Então, já acabou o nosso tempo, eu acho, gente. Deixa eu ver quanto tempo aqui tá. Cadê o relógio? 58 minutos, acabou o nosso tempo. Então, vamos estar atentos. Vamos, vamos verificar. Peraí, será que. Desde que eu me conheço por gente, eu sou mal-humorado, eu sou irritado, nada tá bom, eu sempre vejo tudo errado, tudo ruim, em tudo e em todos. Tá aqui, queridos. Distimia. Eu sou extremamente pessimista. Você não faz parte da família Adams. Você não é aquela hiena do desenho, ó Deus, ó vida, ó azar. Não, talvez você tenha um distúrbio. Busque entender melhor. Queridos, voltamos então daqui a 5 minutos com a segunda parte da live, em que nós abrimos então para os comentários para enriquecer aqui o nosso estudo. Aos que não forem ficar, gratidão imensa pela presença de cada um de vocês. Aos que quiserem, amanhã às 5h30, então, estarei agora às 22 horas postando Em Busca do Equilíbrio Espiritual, tá? Então a gente vai estar falando sobre isso amanhã à tarde. E aí, o que você faz à tarde? Pois é, voltei a fazer palestras finais de semana. Dezembro todo, praticamente, eu tenho palestras nos finais de semana. Eu tinha interrompido, mas o Cristo nos chama. Vamos fazer a nossa prece, queridos. Mestre Jesus, gratidão imensa, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui contigo. Gratidão imensa pela oportunidade de aprendizado. Gratidão imensa, Senhor, pela oportunidade de conscientização de nós mesmos. Sustenta-nos, Senhor, em nossas lutas. Sustenta-nos, Mestre Jesus, em nossas fragilidades. Ajuda-nos.
a sermos melhores. Nos dê a vigilância necessária para que, através de nossos pensamentos, nossas palavras e nossas atitudes, que todos que se cheguem a nós sintam a tua presença. E em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, nós damos então por encerrada a primeira parte do nosso estudo de hoje, rendendo graças a Deus e graças a ti, Senhor. Que assim seja. Queridos, gratidão a todos, gratidão a todos. Voltamos em 5 minutos. Muita paz.